aceitai meu rendimento, meus afetos vertuosos, com que eu venho recordar os vossos passos dolorosos. Essa é a primeira vez que a gente abre um episódio num velório. Você está ouvindo o som do lamento das carpideiras, mulheres acostumadas a sepultar defuntos. E o defunto, nesse caso, não é uma pessoa, é um rio. Qual é o som de um rio? Eu acho que antes da pandemia eu ainda ouvi. Mas depois da pandemia pra cá eu não ouvi. O rio gemia. Sim. O rio geme. Sim, verdade. O rio geme. O rio geme. Geme. Não tinha não. Quando chegava na hora, chegava na hora de 11 horas ali, era silêncio. Você saía na rua, silêncio. Você não via um latido de cachorro, não via nada. Aí você escutava. Gemendo mesmo. E aí a água. E você ficava parada, depois ela ia parando. Então o rio ele tem vida mesmo. O rio é vida. Foi também o que eu escutei muito ao longo dessa temporada. Eu acredito que talvez ele não tenha mais o volume de água, né? Mas eu já ouvi muito, que eu morava na beira do rio, ali naquela cardeada ali. Eu morava ali na beira do rio. Quantas vezes eu acordava e ficava escutando. Eu sou Luísa Coelho e você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Nessa temporada sobre água, a gente abordou vários aspectos do uso desse que eu não vou aqui chamar de recurso natural, e você vai entender por quê. Falamos nos outros episódios sobre o uso exploratório da água, sobre a falta de acesso, sobre a contaminação e morte desses corpos d'água e, quando não, da sua transformação em produto. E a pergunta que ficava é: e o povo nisso tudo? Hoje o número de riachos mortos no município de Correntina já passa de uma dezena. E o canto das carpideiras virou uma espécie de hino em defesa das águas. Aqui, elas lamentam a perda de um outro afluente do Arrojado, o Ribeirão do Salitre. Esse é um trecho do programa Globo Rural de dezembro de 2000, que tratava do ressecamento do rio Arrojado, afluente do rio Corrente, que corre para o São Francisco. Tanto o choro das carpideiras quanto o gemido do rio não são apenas um lamento. São gritos de uma região com forte histórico de luta. Deixa o homem derrubar, gente. Vai pra lá e vou Se você assistiu e se impactou com Bacurau, esse áudio poderia ser muito bem parte do filme. Mas ele não tem nada de ficção. Olha a situação, pessoal. Nem corte de cabeças. Olha a situação, a invasão de 2.000 pessoas. Olha a situação desse fazendeiro, esse fela da puta, acabando com o nosso rio. Isso aqui, ó, nós invadimos com 2.000 pessoas, tá vendo? Metro cúbico de água. Isso é inacreditável, pessoal, uma coisa dessa. Isso acabou com o nosso rio, pessoal. Acorda, autoridade da Bahia. Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram com a gente. Tranquilo? Essa história ficou conhecida no Brasil. A polícia está investigando a invasão de uma fazenda no oeste da Bahia. O protesto contra o sistema de irrigação terminou em vandalismo. As imagens foram divulgadas pela empresa agrícola Igarashi, dona da fazenda. Um grupo de mais de 500 pessoas invadiu a propriedade e destruiu o que encontrou pela frente. Postes da rede de energia foram derrubados.
Galpões foram quebrados e incendiados. Queimaram também tratores e implementos agrícolas. Neste vídeo, homens e mulheres negociam com policiais a saída da fazenda. O grupo estaria revoltado com a grande quantidade de água que a empresa retira do rio Arrojado para irrigar a produção agrícola. Ninguém vai morrer de sede nas margens do Arrojado. O grito de desespero virou bandeira de luta. No dia 2 de novembro de 2017, mais de 500 pessoas entraram numa fazenda da empresa Igarashi, na região de Correntina, no oeste da Bahia, e quebraram absolutamente tudo. A data virou um marco na região. O povo não se acua quando aquilo que lhe é mais precioso é retirado. A gente tem histórias no mundo que mostram isso. A guerra da água na Bolívia contra a privatização. A expulsão da fábrica da Coca-Cola pelas mulheres de Kerala, na Índia. Os 2.000 agricultores ocupando, neste momento aqui da escrita do roteiro, o eixo leste do projeto de transposição do Rio São Francisco e Pernambuco pela crise de energia e abastecimento. A gente tem a história da comunidade de Ouro Preto, que se posicionou contra a empresa de saneamento. História desta temporada. Para este episódio, a gente foi atrás de um caso emblemático que aconteceu em Correntina em 2017. Eu viajei até a região para escutar da boca das pessoas de lá. E escutei. Rodei comunidades, transitei pelas estradas, fui na feira da agricultura familiar, que hoje tem estande do agro, fui numa escola família agrícola, almocei, tomei café, vi as imensas fazendas do entorno. Visitei casas, conversei com um tanto de gente. E eu já quero agradecer e me desculpar porque num roteiro de 40 minutos não cabem as vozes de tanta gente potente ali de Correntina que costurou comigo essas histórias. Muita gente foram para poder olhar, para poder ver, mas nem não sabia. Acho que pensou que o pessoal não sabia a dimensão da bagaceira que era. Quando o pessoal chegou lá, que viu, principalmente teve umas pessoas aqui do rio que não tinha plantado nem feijão, que o feijão tinha morrido porque não descia água, ficaram revoltados. A Dalgisa Maria de Jesus, conhecida como Nena, é agente de saúde na comunidade São Manuel e cozinheira da Escola Família Agrícola Padre André. Conhece muita gente e muito do território. É a voz dela que você ouviu lá no comecinho do episódio. O povo não foi lá para fazer o que fez. O pessoal foi para poder olhar, para ver o que foi que tinha, ver como é que estava. Quando chegou lá, que viu, aí agora partiu para cima. O prejuízo financeiro da Igarashi foi estimado em 50 milhões de reais, que lhe rendeu um pedido de recuperação judicial deferido em 2019. Foram caminhões queimados, torres de energia derrubadas, galpões, bombas hidráulicas, tubulações, tratores e pivôs de irrigação. Tudo destruído. A empresa tem origem no sul do Brasil com a produção de batata. Investiu primeiro na região da Chapada Diamantina e estendeu para o oeste da Bahia. Mas está longe de ser a maior fazenda ou a detentora de maior número de outorgas para irrigação. Uma reportagem da Agência Pública de 2021 mostrou que a maior outorga de todo o oeste baiano pertence a uma só pessoa e representa mais que o dobro da quantidade autorizada a Igarashi na época. Talvez a Igarashi seja uma representante, um símbolo desse processo de ocupação que chega do sul do país, se transforma em elite local e modifica todo o cenário político. Não é à toa que você vê pouco das fazendas quando passa pela rodovia. Tudo o que se vê são terras recortadas e monocromáticas, uma imensidão delas. Mas a fazenda mesmo e as suas estruturas estão lá mais para dentro, a quilômetros do portão de entrada. Assim ninguém sabe o que acontece ali. A dimensão das estruturas foi algo que ficou marcado na minha cabeça com as entrevistas, mesmo sem eu ter visto. Tubulações de água por onde passa uma pessoa média em pé, várias delas. Piscinões que de um lado quem olhava via outra pessoa lá do outro lado, pequenininha. Agora imagina o quanto de água cabe nisso tudo. Imagina um tanque desses acumulando água enquanto na sua casa não tem nem como molhar o feijão.
você ficaria na paz? O conflito está para a sociedade, assim como a dor está para a cura de uma eventual doença do nosso corpo. Se ignorarmos o conflito, ignoramos as dores da sociedade. Essa é uma das reflexões do livro Os Pivôs da Discórdia e a Digna Raiva. Na obra, o saudoso geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves e o então agente da Comissão Pastoral da Terra, Samuel Brito, debatem essas histórias e abordam a raiva como parte da luta pela vida, por dignidade e por território. Se inspiram na luta zapatista e defendem que seja feito com a violência o mesmo que Freud fez com a sexualidade e Josué de Castro fez com a fome, a superação dos tabus que envolvem a questão. Já o Jornal Nacional, naquela notícia que você ouviu lá no começo, não teve esse mesmo olhar. E também não foi o único a tratar os manifestantes como vândalos. Olha, no Oeste houve uma invasão a uma fazenda semana passada. Igarashi, né? E eu imediatamente mandei a polícia ir ao local. A polícia, ao chegar, quem estava lá, um bando, eu diria, que até agora não se intitulou como nenhum movimento social. Essa foi uma entrevista dada pelo então governador da Bahia, Rui Costa, no programa Linha de Frente na época. Atualmente, o Rui Costa é ministro-chefe da Casa Civil. Fugiu do local, deixou muitos estragos. Hoje, um grupo de empresários está aqui hoje na Bahia, vai se reunir agora, no final da manhã, com o secretário de Segurança e com o vice-governador João Leão. João Leão é hoje deputado federal e apresentou recentemente um projeto para criar o primeiro batalhão hidroviário do Exército Brasileiro, que seria no Rio São Francisco, com base instalada no município de Barra. Leão é também um dos principais porta-vozes do projeto do Polo Agroindustrial Bioenergético, no centro-oeste baiano, anunciada como Nova Fronteira Agrícola. Eu já mandei a Polícia Civil fazer todo o processo de investigação. Eles já não estão lá, mas eu quero identificar quem financiou. Muito bem. Quem está por trás disso, de patrocinar esse tipo de, eu diria, de destruição de patrimônio, de um investimento importante que tem no oeste da Bahia. Em agosto desse ano, o UOL noticiou que Rui comprou uma fazenda mantida sob o nome da antiga proprietária. Ela fica numa região contemplada por investimento de 42 milhões pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rui Costa. Mas voltando para 2017, em Correntina, a repressão policial foi forte após o ato na Fazenda Igarashi. Entraram em escola atrás dos responsáveis, bateram nas portas das casas. Uma pessoa teve seu braço quebrado nesse gato e rato. O inquérito policial segue aberto até hoje, o que ainda causa medo nas comunidades. E aí, o povo respondeu de novo. Uma semana depois do ato lá na fazenda, se reuniram 10 mil pessoas numa manifestação no centro de Correntina, município que tem 32 mil habitantes. Era gente vinda de Santa Maria da Vitória, São Desidério, Bom Jesus da Lapa, Baianópolis, com a participação de movimentos populares, setores da Igreja Católica, entidades e políticos locais. Foi chamada uma audiência pública logo no mês seguinte, convocada pela então promotora de justiça da região, Luciana Cury, um desdobramento do inquérito civil instaurado em 2015, a partir das manifestações populares. Esse inquérito queria entender por que o volume dos rios da bacia do Corrente estava baixando. Também serviu para apurar a regularidade das concessões de outorgas dos empreendimentos ali na bacia. Foi, porque em 2015 a população começou a falar mesmo, se levantar, né, mostrando que a forma de gestão da água estava tendo problemas, porque a população estava sem acesso, estava vendo os rios secando, então tinha alguma coisa que não estava fechando. Eu conversei com a promotora. Hoje ela não atua mais no caso, mas segue no núcleo de defesa da Bacia do São Francisco do Ministério Público. Se o órgão ambiental está fazendo a concessão de outorgas com base na técnica e na legislação, como é que estamos tendo, então, redução de vazões no grau de impactar os rios?
Então, a gente teve que fazer uma verificação disso, porque no começo a gente não entendia o problema. Uma nota técnica foi encomendada para ser anexada ao inquérito. O documento chama atenção para a insuficiência de estações fluviométricas, equipamentos que monitoram as vazões dos rios. Também pede a revisão dos critérios de outorga vigentes sobre tudo o Q90, que é o cálculo oficial praticado para a outorga das águas superficiais na bacia, e que deve ser atualizado porque não considera os anos recentes e a variação de volume dos rios. É como se baseasse em um rio que não existe mais. Isso que eu falei até agora é em relação às águas dos rios. O documento também questiona a exploração das águas subterrâneas, ou seja, de aquíferos. Isso porque, conforme os rios foram secando com a intensa exploração ao longo dos 30 anos de agro na região, os projetos de irrigação partiram para a água que existe ali debaixo da terra. Quando rolou a audiência pública, foi proposto um termo de ajustamento de conduta para o governo do estado da Bahia, que pedia suspensão imediata de novas outorgas e revisão das antigas. Eu nem preciso dizer que o estado não aceitou, né? Se existe uma novidade com essa sucessão de eventos em 2017, é a visibilidade. E o holofote ajudou a segurar um pouco a violência direta por parte do Estado, pelo menos por um período. O povo sempre foi aguerrido por ali. Eles precisam ser, já que desde a chegada do agronegócio, a vida tem se transformado. No ano de 2000, quando aquela edição do Globo Rural que escutamos lá no começo foi gravada, o povo se juntou para tapar um canal do Rio Arrojado desviado por fazendeiros. Cansados de lamentar a morte dos rios, os ribeirinhos resolveram protestar. Essas cenas filmadas por eles mostram uma manifestação que tomou conta da cidade de Correntina no mês de setembro e terminou na beira do rio. Aqui os manifestantes fizeram um fechamento simbólico do canal. Está se organizando para defendermos a vida dos nossos filhos e filhas. O ato teve resultado e a obra foi embargada pelo IBAMA. Em 2015 e 2016, rolaram manifestações a partir de outorgas para a exploração de água subterrânea pela empresa Sudotex, conhecida do setor têxtil, e pela construção de piscinões para acumulação de grandes quantidades de água. Em 2014, os moradores da comunidade de Brejo Verde não foram poupados da agressão policial depois de renderem um capanga que tomava conta de uma terra grilada dentro da comunidade tradicional, com casa já construída e tudo. Eles expulsaram os funcionários dos grileiros, fizeram sair máquinas e derrubaram 6 quilômetros de cerca. A gente já foi para a porta da delegacia com alguém seguro, preso. A gente levou preso alguém, né? Pegamos no ato e levamos para a delegacia. Só tuxemos porque vocês não fizeram a parte sua. Esse aí é o Raimundo Moreira de Souza, o Dico, fecheiro lá da comunidade de Brejo Verde. Levamos, entregamos, só está aqui. Está na mão sua, se só você querer. Lá nós não ia deixar, porque os próprios companheiros deles iam matar ele lá, ia falar que foi nós. Tinha gente que descia o facão, assim, para, não mexe não, arrumava, né? Queria matar o cara. Não mexe, que a gente tem que devolver ele vivo, né? O homem foi levado na porta da delegacia, como num recado que escancara a inação do Estado quando se trata de questões fundiárias e de direitos dos povos. Não é o tipo de recado agradável de se receber, né? E a repressão não foi pouca. E eles ainda chamam a gente de baderneiro ainda, né? O pessoal do agronegócio, alguns governantes também, a própria justiça, delegado e juiz, muitos deles, né? Chama a gente de baderneiro. Porque quando eles não agem, a gente tem que agir, né? É nesse momento que nasce a Associação Comunitária de Preservação Ambiental dos Pequenos Criadores de Fundo e Fecho de Pasto de Brejo Verde,
um outro marco para a luta. Talvez você não saiba o que é geraizeiro ou fecheiro. A gente já falou sobre eles em texto e outros episódios aqui no Prato Cheio. Mas se tratando dessa região, vale explicar que são identidades que integram o grupo de comunidades tradicionais do Brasil e que têm como forte característica a capacidade de autossuficiência, além da estreita relação com o cerrado e com a caatinga. Antigamente, os geraizeiros criavam gado na solta, que significa que os bichos ficavam livres em grandes extensões de terra mais elevadas do cerrado, se alimentando de vegetação nativa e com acesso à água. Com a apropriação capitalista da terra lá pelos anos 70, 80, as cercas foram se expandindo por meio dos grileiros e encurralando essas áreas que originalmente eram terras devolutas. Isso transformou o modo de criação dos animais, já que os geraizeiros tiveram que começar a também delimitar as terras de pastagem. Elas seguiram como coletivas e passaram a ser chamadas de fecho, quando distantes das moradias, ou fundo, quando próximas das moradias. Por isso, hoje o pessoal que tem essa prática e modo de vida se identifica como fecheiro. Há comunidades que são de fundo e fecho, cada qual com um grupo de pessoas que deixa o seu gado lá circulando livremente, com acesso a capim e água. Os fecheiros ali da região levam seu gado 2 vezes por ano para os fechos, às vezes distante mais de 20 quilômetros, para dar tempo de crescer o capim em suas terras. Eu fiz uma linha histórica destacando alguns marcos no conflito por água na região. Mas falar de água é também falar de terra. A Constituição do Governo do Estado da Bahia reconhece as comunidades de fundo e fecho de pasto e seu direito à terra. Apesar disso, são pessoas que estão em constante ameaça, disputa e resistência. O Oeste Baiano se tornou o maior produtor de commodities do Nordeste. Também é uma das regiões com maior grilagem de terras, o que envolve violência e violação de direitos de posse. A pistolagem é algo frequente no cotidiano dessas pessoas. E você ainda vai ouvir muito falar de comunidades de fundo e fecho de pasto no Joio. É importante a gente fazer esse preâmbulo para compreender o que levou aquelas quase 1.000 pessoas a fazerem o que fizeram, para não cairmos no discurso do baderneiro, do vândalo, para conseguir saber de qual lado da história a gente quer estar. A temporada está acabando, mas a gente está preparando um episódio bônus que sai ainda esse mês. Aproveita esse tempinho para ouvir o que não ouviu e não deixa de comentar por aqui ou nas nossas redes o que achou da temporada. Seu retorno é muito importante para nós. Parece que é como se fosse alguém dando o veneno, o médico dando o remédio. Do mesmo jeito está acontecendo com nós aqui na comunidade. Ou seja, o pessoal das empresas, o pessoal do agronegócio, dando para nós o veneno e os médicos dando o remédio. Ou seja, o governo, né Marquinhos? O governo dando o remédio, dando o médico, dando a ambulância, dando também aí o hospital. Garantias mínimas de sobrevivência para um povo que sempre viveu e conviveu com o que há em volta: terra, água, rios, ar, bichos, plantas, cuidando de um bioma que é essencial para a segurança hídrica do país. Também que, historicamente, produz diversidade de alimentos sem qualquer incentivo governamental. Enquanto isso, o Estado está oferecendo condições para o desenvolvimento e fortalecimento de grandes fazendas para a produção de commodities no terreno ao lado. Até pouco tempo, as pessoas das comunidades iam para a cidade carregadas e voltavam leves. Levavam seus produtos, verduras, feijão, etc. para a feira. Traziam para casa sal e combustível. E só. Agora vão de mãos quase vazias e voltam cheias de sacolas. Isso quando vão, porque às vezes não tem o que levar. A feira enfraqueceu. E a perda não é apenas sobre troca de produtos ou troca monetária. A feira sempre foi um espaço político. No movimento da feira, grupos de moradores dos Gerais reclamavam que estavam sendo expulsos do lugar sem que tivessem vendido suas terras. Há 4 anos, aqui em Correntina, não se fala em outra coisa.
a falsificação de documentos em cartórios está fazendo o povo dos Gerais perder as terras para grandes firmas. Esse é o vídeo documentário Gerais de Correntina, um povo guerreiro, disponível no YouTube. O filme foi gravado na década de 80, quando acirraram ali os conflitos por terra marcados pela chegada de empreendimentos. Mas foi já na década de 70 que iniciaram os projetos de integração, colonização e desenvolvimento do Cerrado. Primeiro com projetos de reflorestamento e depois com subsídios governamentais para a produção de determinados cultivos. Isso foi o ponto de partida para a chegada de produtores e empresários vindos de outras partes do Brasil e do mundo para a região que hoje compõe o que chamam de Mato Piba, iniciais de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, nominada pelo governo exatamente para atrair investimentos. Trata-se daquele velho papo de Revolução Verde que a gente já aborda aqui faz tempo. Antes, essa parte da Bahia já tinha sido chamada de Além São Francisco, um nome que indica como era tratada. Um lugar longínquo, pouco importante. Pertenceu a Pernambuco até 1827, quando o governo imperial brasileiro determinou a anexação da região pela província da Bahia. Até a apropriação capitalista da terra, na década de 70, a vida nos Gerais era diferente. Aqui, ó, outro regão aqui. Durante essa viagem, eu finalmente entendi o que é um rego, para além de piadinhas. O rego é parte essencial da vida dessas pessoas, como se fosse um ente da família. São canais d'água centenários utilizados e cuidados coletivamente. Fomos caminhando pela terra de Martinha Hora de Souza, essa voz aí que você está ouvindo, também moradora do Brejo Verde. Pois é, eu sou Martinha, moro aqui na comunidade Brejo Verde, nasci e criei aqui e estou aqui até hoje. A gente produz, a gente tem mais uma arinha de terra para aquele lado da tulação, que a gente planta um feijãozinho, agora mesmo tem um feijão lá. E aqui nessa área aqui mesmo, essa planta mesmo, a terra rapadura, faz açúcar, faz o que quiser. Só que não é nós nem que faz não, sabe? Maria não gosta de fazer esse tipo de coisa não, ele dá para os outros fazer de metade. Você sabe o que é de metade, né? Uma pessoa pega e faz, e aí divide com a gente. Fazer de metade é o contrário de fazer por lucro. Rapadura, farinha, capim. Ali o processo de produção é pela necessidade, disponibilidade, troca. A lógica não é individual. Tá, e o rego nisso? Aqui que é um rego, né, que parece até um córrego, né Marquinhos? Pela quantidade de água, porque numa época dessa aqui, eu acho que o rego ali, o córrego ali, acho que nem tem água. Se tiver, pouquinha, né, Porque o açude desse rego aqui tá bem ali. E quando é num tempo desse, o pessoal pega e tampa lá a água que aí de tudo pro córrego, eles tampam lá para poder aumentar mais essa água aqui, ó. Porque a do córrego lá, só a necessidade dela lá, o pessoal usa ela mais para animal beber, para esse tipo de coisa assim. Não tem, assim, não é dizer que vai fazer regradinho com ela. E a do rego não, a do rego é para fazer todo tipo de necessidade que for preciso. É para molhar feijão, molhar cana, molhar mandioca, molhar o que for preciso. E também tem pessoas que moram perto dele. Então, que passa no terreiro, igual lá no carro do seu Celino mesmo, ela passa no terreiro. Então ali eles usam ela para alguma coisa, assim, de lá botar em casa, né? Fazer alguma necessidade, lavar roupa, lavar vasilha, fazer essas coisas, assim. É uma rede de água que vai sendo formada e gestionada coletivamente para as demandas da comunidade. Para segurar a água, é usada uma barragenzinha que chamam de ladrão. O ladrão do bem. O ladrão do bem. Se todo ladrão fosse do bem, seria bom, né? Quando abrem o ladrão e a água começa a descer, eles abrem sulcos ou regadios com enxada. Caminhos para a água descer por gravidade e molhar a roça. E isso é na época que tá mais seco, para não faltar para ninguém. Aí quando chega no período da chuva, já não tem esse tipo de partilha mais. A partilha da água já não existe mais. Aí cava tudo, né? A chuva dá conta de molhar tudo. E não precisa mais fazer regadio, sulco, nem colocar ladrão.
O pessoal conta que antigamente o tempo sem chuva era só de 3 meses, mas que isso mudou de 30 anos para cá. Agora as chuvas vêm de novembro a abril e as estiagens duram mais. Todo ano eles se juntam no mutirão para fazer a manutenção do rego. Esse rego, que estava na nossa frente ali, o Dico conta que é de 61, com documento e tudo. Hoje esse canal beneficia aí, enquanto família, mais de 70 famílias, né? Então, devido à necessidade, não é por acaso que usa, né? Porque antes beneficiava esse pessoal, 13 famílias, por ter pagado para tirar o canal. E esse ninguém mexia e também ninguém tinha necessidade. Mas hoje, devido à necessidade e também o número de família que aumentou, né? Hoje a água é tão pouca que eles fazem um rodízio de uso para cada família conseguir molhar a roça. Mas é bom lembrar que o rego sempre teve um papel central na vida como um todo dessas comunidades, para além da produção com a terra. Alguns ainda lavam roupa agachados na beira do rego. Se eu, com o meu 1,5 m, ou a Martinha, que é mais ou menos do meu tamanho, entrássemos ali no rego, a gente ficaria com água nas canelas. Muito diferente de antigamente, quando o pessoal aprendia a nadar nesses canais. Dico, inclusive, tinha medo de se afogar ali quando era menino. De vez em quando, você ouve a voz do Marcos Rogério Beltrão, ativista de diversas lutas socioambientais da região, que me acompanhou ao longo da minha viagem. O Marquinhos é referência no assunto, e cada vez que eu conversava com ele, já antes de viajar, abria-se um portal de informações. Eu tinha que correr para ligar o gravador para não perder nada. É um cara que sofreu com a escola e foi aprender a ler já adulto. Hoje, ele sistematiza dados para os vários movimentos da região e tem décadas e décadas de informações, causos e muita história para contar. Inclusive documentários produzidos e disponíveis na internet. E aqui é mais eficiente, porque aqui qual é a intenção não é banhar a planta, é molhar a raiz, que é onde precisa. Então, e é econômico porque a quantidade, você molha aqui talvez 8, 10 dias, 15 dias que você vai molhar. Diferente do pivô central, que você dá a roda de 24 horas, daqui 3, 4 dias você já tem que dar uma rodada novamente. E porque você gasta mais água, é como se você quisesse, por exemplo, lavar seu pé. Em vez de você lavar o pé, você começar a lavar o pé pela cabeça, molhando os pés. Ou seja, você vai precisar de mais água para a água até chegar ao seu pé. Diferente daqui, que é esse sistema que é considerado ultrapassado e que, na verdade, é o que manteve por mais de 200, 300 anos aqui na região, foi esse modelo aqui. E que nunca acabou com as veredas. Aí depois que o pivô central chegou, que é a irrigação dita moderna, está acabando com nossos rios, com nossas veredas, com nossos riachos. Ele está falando de uma realidade que assola o oeste da Bahia e outras regiões do país. Um levantamento feito no fim de 2023 pela ANA, a Agência Nacional de Águas, mostra um aumento de 225% na área irrigada por pivôs no país em 12 anos, com tendência de aceleração. São estruturas que consomem grandes quantidades de água. E lembra que eu falei de uma nota técnica encomendada pelo Ministério Público e publicada em 2018? O documento chama atenção para um dado assustador. A vazão diária captada no rio arrojado por essas estruturas, os pivôs, é de aproximadamente 326 milhões de litros por dia. Quantidade capaz de abastecer por dia uma cidade do tamanho de Maceió, capital de Alagoas. Qualquer mudança no volume tem grande impacto para essas comunidades. Afeta, por exemplo, outro uso tradicional da água, a roda d'água, que é possível ver um exemplar simbólico num dos pontos turísticos de Correntina, o Ranchão. Eu conheci uma roda d'água de verdade na casa de Dona Malvina Maria de Aquino, cuja voz você ouviu lá na abertura do episódio, conversando com Nena, lembra? Aquelas pessoas que escutam o rio gemer. Você vê como é que é a força da água para tocar uma coisa de madeira pesada. É uma grande estrutura de madeira que não precisa de motor nem nada, só da força da água.
e canos, muitos canos que formam também uma rede móvel, assim como os regos, e também configurável de acordo com a demanda das plantações e das casas. É um quebra-cabeças bem interessante. Agora, voltando para o Brejo Verde... Enquanto caminhávamos, a gente ia conversando. A galera é criativa e bem-humorada para colocar nome em tudo. Não falta nome diferente. Pichica, ribaçaia. Ribaçaia, bota a bunda. Mas também falamos sobre muita coisa triste. Encontrar um lugar desse daqui com uma mudança de água, Marcos conta que a ocupação desse território tem a ver com um fluxo migratório vindo do Ceará, quando pessoas se deslocaram tentando fugir de uma seca extrema. Realmente chega no paraíso, você sair do inferno e chega no paraíso, né? Por isso que a gente tem esse histórico de luta ainda, porque isso vem de gerações, o sofrimento. Imagina você ter um seu antepassado que fugiu de uma seca, chegou aqui, achou essa mudança de água. E se a gente deixar acabar, a gente vai para onde depois? Porque a realidade até o Amazonas, que é o maior rio do mundo, já dá sinais de que ele está secando, né? Imagine para onde a gente vai correr. Os gaúchos não gostam muito da gente, né? Imagine os nordestinos saírem daqui para ir lá para o sul, que aí seria outra guerra, né? Então, o que a gente tem é só lutar mesmo pelo esse pedaço. A gente foi chegar no córrego, um lugar lindo, cheio de árvores e pássaros que você consegue ouvir. Eu faço ideia que raramente vocês vêem um córrego vestido igual a esse. Raramente vocês vêem um córrego desse jeito por aí, em áreas que tem plantio. Então é isso. Aí a gente deixa preservado e é o certo, né? É o certo para também... É que essa água ela ainda cai no rio, arrojado. Ainda vai pro rio. Essa água, que tiver aí, pouco que tem, ainda chega no rio. A comunidade cercou quilômetros de nascentes. Diferentemente da galera da propriedade privada que chega passando cerca em tudo para delimitar e grilar a terra, os fecheiros fazem isso com o intuito de evitar que animais bebam e pisoteiem essas águas. E para que, em caso de fogo, os moirões que seguram os arames também segurem as chamas. Para poder ganhar mais águas, para ter tipo um pulmão de água ali, para poder fornecer água por bom período de seca, né, de estiagem. E também reserva para essas águas aqui, né? E também reserva para nossa rede, né? De água aqui. Pior se tivesse sem nada, né? Então, isso é um sinal de resistência, isso é a força dos moradores, é a união, né? O Dico tem um sorriso de lado que me diz muito sobre o jeito ali de lidar com as coisas. Ele me falava, pisa fundo, enquanto eu dirigia no Areial para chegar bem pertinho dos Gerais e do ponto de água pura que vinha direto da cabeceira. Ele conduz o ônibus que leva o pessoal da comunidade para a cidade todo dia e traz de volta. Sua mãe, Dona Ana, é uma das mais antigas de Brejo Verde. Eu tomei café com essa senhora de 92 anos que demorou para sentar enquanto proseava comigo em sua casa. Usa o fogo. O fogo, em alguns momentos, nunca foi ruim, né? Passamos por uma roça de coivara, ou roça de toco, ou ainda roça de pousio. Eu gosto dessa fala de Dico, que dá um nó na nossa mente, mas faz tanto sentido. Em tempos que o fogo e a seca tomam conta e batem recordes no país, a gente tende a lamentar. Mas nesses momentos de plantio tradicional, o fogo nunca foi ruim, porque sempre foi responsável, controlado. Depois de colocar fogo e deixar os tocos de árvores, que são matéria orgânica, a terra descansa por 10 anos antes do novo plantio. Numa lógica da produtividade, parece impensável descansar por 10 anos. Lembra da reflexão lá no episódio sobre lavador de legumes no começo da temporada? Até a terra precisa de repouso. A terra precisa se regenerar.
A terra para eles lá só serve para manter a planta em pé. O Marcos está falando do agronegócio. Porque toda a alimentação, toda a fertilidade que é utilizada é a utilização química, né, artificial. Você joga fertilizante químico que vem basicamente derivado de petróleo, produtos químicos, que com o passar do tempo mata toda a biodiversidade, toda a fertilidade do solo. O solo vai chegar a um tempo que vai ficar um deserto, vai ficar infértil, não vai conseguir produzir. Diferente da paciência, da harmonia da agricultura familiar. Marquinhos, parece que esse tempo do deserto já chegou. Uma pausa para a água e a gente já volta. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa temporada tem o apoio da Fundação Henrique Bol, mas a ACT Promoção da Saúde, a Oak Foundation, a Ford Foundation, Instituto Ibirapitanga e o Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. Se a gente for deixar, todo dia tá tendo. Ele não tá tendo aqui todo dia porque nós embarrou, né? É um paulista, né? Você ouviu meu riso nervoso, né? Desculpa, gente. Eu venho de um lugar horrível, o centro do agronegócio. E aproveito para recomendar aqui os nossos conteúdos sobre a financiarização do agro. Eu estava ali sentada num sofá coberto de tricô colorido, na frente de 3 homens brabos. São eles: Joaquim Dias de Souza, Domingos Dias de Souza e Domício da Hora Lopes. Me contaram quando cercaram o Marcos Rogério num dia que ele estava visitando a família e aproveitou para tirar umas fotos na região. É que eles acharam que o Marcos estava fazendo medições, uma realidade cotidiana. Mas aí tivemos um final feliz. Ele não chegou a ser machucado. Não dá desmatou aqui perto de nós aqui, porque nós sempre é uns guerreiros aí, não tá deixando acontecer a bagaceira, porque se nós fosse deixar assim, vamos deixar eles tomar conta, aqui uns 100 metros aqui já tá tudo desmatado. Esse momento nessa sala, tomando um cafezinho, eu vou guardar pra vida. É que ele me faz lembrar que Bacurau não tá com nada. Aí vai ter mulher de facão. Vai ter mulher de facão. Já vem facão na mão, outro com machado e por um bom, viu? Nós temos 7 cabeceiras de água. 7 minas d'água. E essas 7 minas d'água, nós cuidamos dela. Dá num tempo desse, nós se vê prejudicado. Tem gente que nós falta é morrer, para defender, para apagar fogo, para não estar acabando a nascente, sabe? E se você fica curiosa, eu te convido a acompanhar o que acontece por ali no Cerrado, que diz respeito a todos nós e essa bagaceira toda que tá rolando no país, para usar vocabulário. Nós sem água é o quê? É nada. Nós sem água, porque a água é vida, né? E a água, vamos tirar. Se não tomar uma providência, Dá uns 15 quilômetros, né? Já é mais. Lembra da promotora Luciana Cury, aquela que convocou a audiência pública em 2017, quando atuava na região? Eu pedi para que Luciana comentasse os desdobramentos dessa sequência de ações passados 6 anos. Ela me disse que ainda não é possível fazer uma avaliação sobre as recomendações apresentadas na época, mas informou que uma nova nota técnica está sendo elaborada neste momento para atualizar as informações e ver o que é que está sendo respeitado do plano de bacia. Um dos avanços nesse meio tempo é justamente a efetivação de um plano de bacia, aprovado em 2021. E a grande importância desse instrumento é que ele é determinante. Ele precisa ser respeitado porque ele é decidido, né? Ele é avaliado e aprovado pelo Comitê de Bacia, seguindo a normativa da legislação da Política Nacional de Recursos Hídricos e também da Política Estadual de Recursos Hídricos na Bahia, que estabelece que a gestão das águas deve ser feita de forma descentralizada e participativa. Essas políticas públicas são fruto da Lei das Águas, sancionada em 1997, que prevê que as decisões sejam participativas e tomadas onde os problemas acontecem. E o Plano de Recursos Hídricos do Corrente, que foi aprovado pelo Comitê de Bacia do Corrente, teve uma participação da sociedade muito intensa, estudando, participando do processo, fazendo uma avaliação crítica, mesmo com a pandemia em vigência
e com reuniões virtuais, houve, principalmente do coletivo Águas do Oeste, que tem a representação de movimentos sociais, de entidades que representam povos e comunidades tradicionais, fazendo críticas e sugestões a esse plano. Uma das diretrizes do plano se refere à cobrança do uso de recursos hídricos. Em todas as bacias, o maior percentual é da irrigação mesmo, sabe, Luísa? O maior percentual. 70% é. Só que no caso da nossa região oeste, é bem maior que isso, é 80%, 90%. A gente não tem cobrança na Bahia. Então tá esse bando de irrigantes fazendo um monte de captação de água gigante, pagando nada pelo uso da água. É fácil, assim, produzir e ser perdulário com o uso da água. Porque a água vira ilimitada, né? Aquilo que tem vida não vive constante. O rio mesmo não é constante. Faz curvas, fica agitado. E há quem diga que até geme. Agora, quem é que escuta o rio? E que antigamente os povos não sabiam ler, mas eles sabiam das coisas. E hoje não, tudo de nós, de vocês, é na letra. E vem cá, e na água tem letra? Quem sabe traduzir suas letras e dizeres? Lembra lá da Dona Malvina, do começo do episódio, da roda d'água? Vocês podem chegar numa água e admirar ela, você vê ela fazendo as letras. De todo tipo de letra ela faz. Eu descobri isso vendo no rio. O rio tem sentido as dores da sede por dinheiro. Talvez por isso geme. Não demora muito para que comece a sentir a própria sede. E essa vai doer em todo mundo. Tudo aquilo que é vivo sente. E talvez o nosso pior erro enquanto sociedade tenha sido parar de sentir, se acostumar e se tornar passivo. Que a revolta daqueles que ainda sentem nos contamine e que a gente possa pensar na raiva como um desdobramento do amor. Amor por aquilo que é nosso, não como posse, recurso, mas como parte de nós. A pesquisa e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luísa Coelho, também produtora executiva do Prato Cheio. Para essa produção, eu contei com a colaboração imensa de Samuel Brito e Marcos Rogério Beltrão. A direção geral do podcast é de responsabilidade de João Pérez. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. Amanda Flora é editora de audiências do Joio. As redes sociais ficam a cargo de Letícia Bueno e Brenda Vidal. O design é feito por João Ambrósio, Clara Borges e Denise Matsumoto. Esse episódio foi gravado no Estúdio Trampolim, em São Paulo.